vamos ler Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 5. Nós já lemos no início, ok? Mas, à medida que a gente for estudando, a gente vai lendo a carta também, você pode acompanhar comigo. Filipenses 4, versículos de 1 a 5. Antes de a gente começar a nossa mensagem, eu queria fazer um rápido resumo do que nós temos aprendido aqui em Filipenses. Nós já estamos, acredito que faz 2 meses mais ou menos que temos estudado Filipenses. Chegamos aqui praticamente, chegamos no último capítulo de Filipenses, né? E tem mais algumas poucas mensagens. E eu queria fazer um rápido resumo sobre o que nós temos estudado. Se você nunca veio em uma mensagem de Filipenses, você vai poder entender um pouco do assunto. Primeiro nós vimos que Paulo foi quem escreveu essa carta. Paulo estava preso, provavelmente em Roma, junto ali com Timóteo, e ele escreveu especificamente aos Filipenses, pois era a igreja a quem Paulo tinha fundado. A gente viu sobre essa fundação da igreja, que provavelmente foi fundada por Lídia, um homem que era carcereiro, e uma escrava. Então nós vimos a primeira mensagem a respeito dessa divergência de pessoas que fundaram essa igreja. Nós também vimos que Paulo tem um profundo apreço sobre os filipenses, um profundo amor, porque justamente ele quem fundou essa igreja e constantemente orava por eles. Paulo estava preso e ele disse que essa prisão, na verdade, contribuía para o avanço do Evangelho. Ele também disse que, apesar de haverem homens que pregavam um Evangelho falso, acabavam contribuindo porque pelo menos eles pregavam a Cristo. Também vimos que devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo combate, o mesmo amor, o mesmo ânimo que Cristo Jesus, e devemos ter este mesmo ânimo junto com as pessoas, porque afinal Cristo teve exatamente esse mesmo pensamento, essa mesma atitude, e devemos ter essa mesma atitude. Paulo se importava com a igreja ao ponto de enviar os seus melhores cooperadores para voltar à igreja para auxiliá-los, porque na verdade Paulo considerava que todas as coisas neste mundo eram como perda. Então, afinal, enviar essas pessoas e viver de modo digno do Evangelho é o que seria uma vida correta. O resto, ele ser judeu, ele ser um bom homem, isso seria considerado como perda. Porque, afinal, o alvo é Cristo, o alvo é o reino de Deus. Por isso, nós devemos também seguir homens fiéis, não apenas seguir Cristo e seguir a Paulo, mas também seguir homens fiéis que sigam o Evangelho para aprender a também seguir a Cristo. Esse é um pouco do resumo do que nós vimos em toda a carta de Filipenses, até chegando ao nosso versículo, onde Paulo começa a introduzir o seu desfecho, começa a finalizar a carta e dizer aonde que ele quer chegar com tudo isso que ele disse. Nós precisamos entender que existem praticamente 2 temas que Paulo aborda aos Filipenses. O primeiro tema é alegria. A gente vê diversos livros escritos a respeito da carta de Filipenses, e um dos temas é justamente a alegria. Paulo aborda muito esse tema, de que nós devemos estar sempre alegres no Senhor. E o segundo tema é que nós devemos permanecer firmes, e permanecer firmes em pensando a mesma coisa do que os cristãos pensam, estarmos unidos nessa uma só fé. Devemos continuar firmes em Deus. E é por isso que Paulo escreve esse capítulo, já dizendo que os filipenses deveriam continuar firmes no Senhor. Então ele começa no versículo 1, dizendo assim: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudades,
minha alegria e coroa. Permanecer assim, firmes no Senhor. Antes de a gente começar a continuar a mensagem, eu queria ter um tempo de oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque nós podemos permanecer firmes como igreja, unidos em um só propósito, e te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, te pedimos que o Senhor nos ensine e que esse ensinamento venha de Cristo Jesus, para que possamos estar firmes contigo, Pai. Te peço que a Tua Palavra toque em nossos corações, para que aprendamos do Senhor, para que nós oremos em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira ordem que nós vemos Paulo dizendo aqui é que nós devemos permanecer firmes em Deus. Ele começa a dizer aqui então, meus irmãos, a quem eu amo e a quem tenho saudades. Você consegue ver o quanto que Paulo ama os filipenses, porque diversas vezes ele vai dizer: olha, eu oro constantemente por vocês, eu me importo com vocês, eu vou enviar das duas pessoas que estão melhores comigo, vou enviar até vocês, para que vocês se sintam bem, se sintam acolhidos. Não adianta nada você pedir algo extremo para uma pessoa, para que a pessoa continue firme, se você não demonstrar amor para com ela. Do que adianta você pedir algo difícil para uma pessoa, sendo que você não ama essa pessoa? E Paulo vai dizer primeiramente que ele amava os filipenses, ele tinha saudade dos filipenses. Paulo tinha esse profundo amor, que a palavrinha ágape, que é bem conhecida aqui, é um profundo amor aos filipenses. Ele amava de paixão, amava ao ponto de querer entregar sua vida aos filipenses. Mas também diz que tem saudade. A palavrinha saudade é praticamente uma palavra brasileira. A gente não encontra essa palavra, por exemplo, em inglês, nós não temos a palavra saudade. Nós temos a palavra sinto sua falta. Eu sinto falta de você. Aí, o que Paulo está dizendo aqui é que ele desejava eles. Olha, eu tenho desejo por vocês. Eu tenho desejo de estar com vocês. E o que foi traduzido para nós como tenho saudade, que é a mesma ideia. Mas o que Paulo está dizendo é: olha, além de eu amar vocês, além de eu ter um profundo amor, eu gostaria de estar ali com vocês. Eu gostaria que vocês estivessem aqui comigo, compartilhando o Evangelho, juntos pela causa do Evangelho. Eu gostaria de estar com vocês aí. E além disso, ele vai dizer que eles eram a sua alegria e a sua coroa. O que Paulo está dizendo aqui é que eles davam alegria a Paulo. O trabalho que Paulo tinha, o fato de ele estar na prisão, quando ele lembrava os filipenses e quando ele lembrava o que eles estavam fazendo, ele sentia alegria. Eles eram a alegria deles. Mas além disso, eram também a sua coroa e a ideia de recompensa. Provavelmente Paulo aqui esteja escrevendo sobre, talvez, os estudiosos dizem, dois tipos de coroa que estava na mentalidade de Paulo. O primeiro tipo de coroa era quando um grande general ia à guerra, e quando ele voltava da guerra, ele recebia uma coroa do rei em recompensa por ter vencido a guerra. Então, se Paulo está pensando nisso, o que ele está dizendo é: olha, vocês são a minha recompensa, porque eu lutei por vocês, eu combati um bom combate, e agora eu vou receber uma coroa do meu rei. Mas o segundo também, que tem a ver, é com o atleta que recebia uma coroa de louros após vencer uma corrida. E o que ele está dizendo é: olha, a corrida que
corri, o que eu recebo são vocês. Vocês são a minha coroa. O que Paulo está querendo dizer é: vocês são a minha recompensa. O fato de eu estar preso, o fato de ter enfrentado diversas tempestades e naufrágios, chicotes, vocês me alegram. E o fato de eu estar nessa situação, quando eu olho para a situação de vocês, é a minha alegria, é o que me mantém firme. Portanto, então, por que Paulo está dizendo tudo isso? Por causa do seu pedido. Ele pede: então permaneçam firmes no Senhor, porque eu também estou permanecendo firme no Senhor. Isto é, nós devemos nos manter de pé, nós devemos manter firmes no Senhor, nós devemos continuar buscando a Cristo, continuar no ministério, continuar sendo guiados por Deus e não serem derrotados por Satanás. Nós devemos permanecer firmes, assim como Paulo permanecia firme naquela prisão. Então Paulo amava essa igreja de todo o coração. Ele lutava por essa igreja, mas eles eram a sua alegria. Se a gente parar por aqui, a gente vai olhar e falar assim: legal, muito bom. Afinal, Paulo estava pela igreja, a igreja dava alegria a ele. Muito legal, muito bom. Mas o que vem a seguir é a forma como nós devemos permanecer firmes. E Paulo já diz que não devemos entrar em discórdias, mas devemos estar unidos. Todo tipo de igreja, todas as igrejas que você for, seja lá qual for, você vai encontrar dificuldades. Nenhuma igreja é uma igreja perfeita. Toda igreja que você for, se você passar ali alguns minutos ou algumas horas, ou ficar por um tempo, um mês ou 2 meses, se você colocar um olhar crítico, você já vai começar a perceber que igrejas não são fáceis. Você vai começar a perceber que talvez algum irmão não consiga conversar com outro irmão. Você vai começar a perceber que talvez haja discórdias entre pessoas. Talvez em alguma conversa de canto, você escute alguém falando: eu não gostei da mensagem do pastor, eu achei horrível, não foi boa, eu acho que essa pessoa nem deveria ser o nosso pastor. Ou você vai começar a ouvir: tá vendo? Aquela pessoa canta lá na frente, mas no fundo ela está lá, ficando com tantos garotos e não sei o que, e etc, fazendo isso, focando e etc. Ou se você ir para um outro canto da igreja, você vai começar a ver mais disso. Uma pessoa jogando pessoas contra outras. O que estava acontecendo aqui era exatamente isso. Paulo está dizendo: olha, vocês são a minha alegria, mas eu sei das dificuldades que vocês têm, eu sei dos problemas que vocês têm. Vocês são a minha coroa, mas eu sei que vocês não são uma igreja fácil. Inclusive, eu quero exortar, eu quero suplicar a Evódia, versículo 2, eu quero suplicar a Evódia e quero também exortar a Síntique que vocês entrem em acordo. Paulo não dá mais detalhes de quem são essas 2 mulheres, e ainda bem que ele coloca 2 nomes difíceis aqui. Imagina se Paulo fala assim: eu quero exortar a Maria e a sei lá quem. Aí talvez quando a gente lesse, a gente fala assim: mas eu sou Maria. E aqui na igreja a gente já tem várias ainda, né? Maria Costureira, Maria Matos, seja lá quem for. Mas Paulo tem esses 2 nomes difíceis, né? Ainda bem, porque a gente não fica constrangido. Mas pensa comigo, essa carta ela era lida diante de toda a igreja.
E provavelmente essa carta não foi apenas uma carta endereçada aos filipenses, mas também foi uma carta onde circulou por várias igrejas. E imagina o pastor da igreja, o líder da igreja, começa a ler a carta e de repente ele vira e fala assim: olha, exorto a Evódia, então Evódia, fica de pé aí. Exorto também a Sintique, então Sintique, fica de pé aí. Olha, Paulo está mandando aqui que vocês entrem em acordo no Senhor. Imagina a vergonha dessas duas mulheres. Imagina como deve ser ruim. A igreja inteira olhando, dizendo: uau, está vendo? Talvez alguns comentários: está vendo? Eu falei para elas que elas não deveriam continuar assim. Eu falei, eu já tinha exortado, já tinha falado isso para elas. Mas Paulo simplesmente diz: olha, entre em acordo com o Senhor. A gente não sabe o motivo do porquê elas estavam brigadas, a gente não sabe que pecado foi que elas fizeram, ou que nível foi que elas chegaram nisso. Mas Paulo está mandando: olha, entre em acordo. A gente não sabe que discórdia que era essa, mas provavelmente era uma discórdia grande ao ponto dessa notícia chegar até Paulo. Pensa comigo, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Paulo estava preso e chega uma notícia para Paulo: olha, Evódia e Sintique não querem se concordar. A gente tentou, a gente falou para elas, mas elas não querem conversar. Paulo, a gente não sabe mais o que fazer. E aí Paulo dá uma resposta breve: olha, entre em acordo no Senhor. Paulo, a gente já falou isso para elas, não interessa. Entre em acordo no Senhor. A gente não sabe que pecado é esse que elas tinham cometido uma com a outra, se foi fofoca, ou seja lá o que for, mas a gente sabe que era um pecado onde toda a igreja estava sabendo. E não só a igreja estava sabendo, mas Paulo soube na prisão. Era algo que provavelmente estava dividindo a igreja. Ah, eu concordo com Evódia. E talvez outro irmãozinho estava dizendo: não, mas eu concordo com Sintique. Eu acho que Sintique está certo. E outro dizendo: não, mas eu acho que Evódia está certo. Talvez estava acontecendo uma divisão aqui na igreja. E era algo tão grande, mas tão grande, que imagina você chegar em uma igreja onde você vê brigas. Eu quero falar em um tom mais grave agora, mas irmãos, é ridículo nós termos discórdias dentro da igreja. É ridículo a gente ter irmãos que não conversam com outro irmão. Nós aprendemos hoje na classe de batismo sobre unidade e que nós estamos unidos em Cristo. E nós somos um corpo. E se nós somos um corpo, já estamos unidos, por que nós não mantemos essa unidade? Pensa comigo, um visitante que chega na igreja e já fica sabendo: olha, eu já estou sabendo que aquela irmã não conversa com aquela, eu estou sabendo que aquele irmão não conversa com aquele irmão, já estou sabendo que o pastor Samuel não fala com o pastor José mais, eles estão brigados. Se eu entrasse na igreja assim, eu sairia pela porta, porque é ridículo. Não pode haver discórdias dentro da igreja. É claro, existem desentendimentos, mas o quanto antes forem resolvidos, devem ser resolvidos. O quanto antes. Quem somos nós para não gostarmos de algum irmão e não perdoar esse irmão? Se você tem uma rixa com alguém, assim que você terminar esse culto, vá até aquela pessoa e fala assim: olha, eu não quero ser que nem Evódia e Sintique. Vamos resolver, vamos entrar em acordo. Vamos resolver isso que a gente tem. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero resolver com você. E eu quero perdoar. E daqui para frente, chega. Vamos ser unidos no Senhor.
Mas Paulo continua dizendo a respeito também de como que a igreja deve trabalhar em discórdias. Se a discórdia é grande e é um pecado, se é uma rixa, a igreja também tem que trabalhar nesse sentido, para ajudar pessoas a permanecerem firmes no Senhor. O versículo 3 vai dizer: olha, eu peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. A gente não sabe que companheiro é esse que Paulo está dizendo. Provavelmente era algum diácono da igreja que Paulo tinha endereçado a carta. Paulo tinha endereçado no começo aos filipenses, mas principalmente aos diáconos e presbíteros dessa igreja. Provavelmente era algum mestre da igreja que estava lendo essa carta e que Paulo sabia que ele iria ler essa carta. E Paulo vai dizer: olha, eu também peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude a resolverem esse assunto. Olha, você, como líder da igreja, como presbítero, também é sua responsabilidade ajudar essas irmãs a resolverem. Também é sua responsabilidade. E não só sua, mas junto com o Clemente e com meus outros cooperadores. Por quê? Porque o texto vai dizer que elas trabalharam juntos comigo no Evangelho. E juntos devemos resolver esse assunto. O que eu acho interessante aqui, o que Paulo vai dizer sobre essas duas. Elas já tinham trabalhado juntas, as duas unidas, estavam trabalhando com Paulo. As duas estavam unidas trabalhando pela causa do Evangelho, junto ainda com outras pessoas, junto com Clemente, junto com outras pessoas que estão, que o nome estão escritos no livro da vida, ou seja, cristãos verdadeiros. Elas tinham trabalhado junto com as pessoas, mas por alguma discórdia, agora estavam separadas. E agora, a igreja deveria resolver esse assunto juntos, a partir do líder da igreja. É assim que nós devemos resolver. Se é algo que está afetando a igreja, nós não podemos dizer: isso é minha briga com aquele irmão. Irmão, toda briga, toda rixa de um irmão com o outro afeta a igreja, afeta o corpo. O corpo começa a ficar doente e nós devemos resolver isso urgentemente, entrar em acordo no Senhor. Essa palavrinha entrar em acordo no Senhor, ela pode ser traduzida como ter o mesmo pensamento no Senhor. O que nós vimos quando nós voltamos no capítulo 2, de que nós devemos ter o mesmo pensamento uns com os outros, nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. Então o que Paulo está dizendo é: essas duas não estão tendo a atitude de Cristo Jesus, e se não estão tendo a atitude de Cristo Jesus, devem se resolver. Elas devem entrar em acordo, elas devem ter o mesmo pensamento. Então, para nos mantermos firmes uns com os outros, o primeiro ponto é: devemos estar em unidade e não em discórdia. Para permanecermos firmes no Senhor, devemos estar em unidade. Se você está em discórdia com alguma pessoa, você não está firme no Senhor. Você não consegue permanecer firme com Deus. Ontem o pastor José falou algo interessante. Você só vai estar bem com Deus se você está bem com os seus irmãos. Você só vai estar bem com os seus irmãos se você estiver bem com Deus. Isso é junto. Se você não está bem com algum irmão, você não está bem com Deus. E é por isso que Paulo diz: olha, vocês devem entrar em acordo. Não pode mais haver discórdia entre vocês. Vocês são um corpo, vocês são unidos. Vocês foram unidos em Cristo. Então, entrem em acordo. Resolvam esse assunto. Mas depois ele vai dizer sobre algo que parece que não está muito dentro do contexto, mas faz todo o sentido. Versículo 4, ele diz:
Portanto, então, alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Permanecer firme no Senhor é sermos alegres no Senhor. E isso não quer dizer que nós devemos ser pessoas sempre alegres e felizes e contentes. Não, também vamos chorar, também vamos ter o nosso momento de lutas. Mas a alegria aqui ela poderia também ser traduzida como contentamento. Eu devo me alegrar no Senhor. Eu devo estar satisfeito no Senhor. Eu devo me alegrar, a minha alegria deve estar nele. E não, a minha alegria não deve estar em qualquer outra coisa. A minha alegria não deve estar em rixas, em brigas, em discórdias. A minha alegria deve estar no Senhor. É eu estar satisfeito no Senhor, é eu me alegrar apesar de rixas, apesar de discórdias, apesar de situações difíceis, apesar de até mesmo circunstâncias de sofrimento em nossas vidas. É eu me alegrar no Senhor, é lembrar que a alegria do Senhor é quem me dá força, é ela em quem deve continuar. E Paulo vai dizer que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Em toda e qualquer circunstância, nós devemos nos alegrar. Então, como que eu permaneço firme? E eu encontro a minha alegria em Deus. É ela quem me satisfaz e eu devo estar alegre em Deus. O mais importante é estar alegre no Senhor. É encontrar a minha alegria no Senhor. Porque é Ele quem vai me alegrar. Não é qualquer outra circunstância. É Cristo quem me alegra. E eu devo me alegrar sempre nele. E Ele diz novamente: alegrai-vos. Então, apesar desse descontentamento, apesar de toda essa rixa, apesar de todos esses problemas que vocês enfrentam na igreja, que vocês têm enfrentado aí, olha, resolvam esse assunto, mas se alegrem. Encontrem a alegria de vocês em Deus. Se alegrem, sejam satisfeitos nele e não em outras coisas, mas se alegrem no Senhor, não em bens materiais, mas no Senhor. Mas também, para permanecermos firmes, a nossa bondade, versículo 5, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Para permanecermos firmes no Senhor, também devemos ser bondosos com todas as pessoas, algo que Vó e Cindy não estavam fazendo. Primeiramente, elas não estavam alegres no Senhor, elas estavam discordando entre si, e provavelmente isso estava sendo um peso grande para elas, estavam tristes por causa disso, porque não tinham contentamento em Deus, tinham contentamento em si mesmo. E ao mesmo tempo também, obviamente, elas não tinham bondade uma com as outras. Essa palavra bondade, ela, em outras versões, também está traduzida como paciência ou longanimidade. A ideia de que a nossa bondade, nosso amor para com o próximo, nossa longanimidade, nossa paciência, serenidade, mansidão, deve ser conhecida por todos. Todas as pessoas devem conhecer como nós somos. Algo que com certeza essas duas mulheres não tinham. Elas não estavam permanecendo firmes no Senhor, e a bondade delas não estava sendo conhecida pelos irmãos. Pelo contrário, a maldade, a falta de paciência delas, quem estava sendo conhecida por todos os homens. Ao ponto dessa rivalidade chegar até Paulo, onde há rixas e brigas, a gente não consegue ver Cristo. Mas quando há bondade, as pessoas veem Cristo através de nós. Então, quando nós devemos ser bondosos para com todos, devemos ser longânimos para com todos, para que Cristo seja conhecido.
Mas, para finalizar, para permanecermos firmes no Senhor, nós também devemos saber que Cristo está perto. É o que ele vai dizer no último versículo ali, na última parte do versículo 5. O Senhor está perto. Existem duas interpretações para esse texto e uma não altera a outra. A primeira é dizendo que Cristo está chegando. Então Cristo está perto, ou seja, Ele está chegando, Ele está vindo. Portanto, permaneçam firmes porque Ele está vindo. E essa interpretação é a interpretação mais comum, em dizer, olha, nós devemos permanecer firmes no Senhor porque Ele está chegando. Uma hora ou outra, Ele chega de uma forma que a gente nem imagina. Uma hora ou outra Ele está aqui. Uma hora ou outra a gente vai para o céu. Cristo está chegando. Então vamos permanecer firmes no Senhor. Vamos vigiar, vamos orar, vamos permanecer firmes. Mas a segunda interpretação, por uma conjunção de palavras, talvez seja em dizer que o Senhor está aqui, Cristo está presente. Dizer que Cristo está perto é dizer que Cristo está presente, Cristo está no nosso meio. Então por que a gente permanece firme? Porque Ele está aqui. Como eu disse, uma coisa não altera a outra, as duas são verdades. A gente não consegue entender o que Paulo está dizendo aqui, se é Cristo está chegando no sentido que Cristo está perto, no sentido que Ele está chegando, ou se Cristo já está no nosso meio. As duas são verdades. Cristo está sim chegando. Uma hora ou outra Ele chega. Uma hora ou outra Ele aparece, sem avisar, e vai levar a gente aos ares. Mas também Cristo está no nosso meio. Cristo está presente. E por que continuar da forma como continuamos? Com rixas e com brigas. Nós devemos resolver os nossos assuntos. Nós devemos permanecer firmes no Senhor. Porque Cristo está aqui e Cristo está chegando. Então, como nós permanecemos firmes no Senhor? Nós devemos permanecer firmes, primeiramente, entrando em acordo com os meus irmãos. Eu devo entrar em acordo com aqueles que eu não tenho acordo. Eu tenho que pensar da maneira como ele pensa. Pensar, no sentido de pensar como Cristo pensa. E trazer esse pensamento a nós dois. Nós devemos também unir os irmãos que estão em desacordo. Isso também é função da igreja. Unir pessoas que estão em desacordo. É chegar para pessoas e dizer, olha, não dá mais para vocês continuarem vivendo assim. Resolvam o assunto de vocês. E eu quero ajudar vocês a isso. Eu quero auxiliar vocês a isso. Resolvam esse assunto, porque isso está afetando a igreja. Mas também devemos nos alegrar no Senhor. É encontrar nossa alegria não em bens materiais, não nas coisas da terra, mas alegrar no alto, alegrar no Senhor. Com isso, para permanecer firmes, também devemos ser bondosos uns para com os outros. E essa bondade tem que ser conhecida para com todos. Mas também lembrar que o Senhor está perto. O Senhor está chegando e o Senhor está aqui. O Senhor está perto. Por isso, nós devemos permanecer firmes no Senhor. Se nós permanecermos firmes no Senhor, será fácil visitantes conhecerem a Cristo através de nossas vidas. Mas se nós não permanecermos firmes no Senhor, se continuarmos em discórdia, se continuarmos sendo maldosos, se encontrarmos a nossa alegria em coisas materiais, e se não lembrarmos que Cristo está conosco e voltará, pessoas vão vir à nossa igreja, vão assistir um culto, vão ouvir. Já até cortaram meu microfone.
Já estou acabando, não precisa cortar o microfone, tá bom? Não. Pessoas vão. Estou voltando aqui. Então, pessoas vão assistir o nosso culto, pessoas vão ouvir uma mensagem, pessoas vão até mesmo conversar com irmãos, mas se não estivermos unidos em Cristo, as pessoas não vão ouvir Cristo Jesus, elas não vão ver Cristo Jesus. É por isso que nós devemos permanecer firmes no Senhor, em anunciar: o Senhor está perto. Arrependa-se, porque o Senhor está perto. Por isso, só assim pessoas conhecerão do amor de Cristo em nós, se permanecermos firmes no amor de Deus. Amém?